Fala, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Fábio Sena. Aqui é o pastor Mike Paulino e hoje é o primeiro episódio do Papo Reto, hein? Vamos lá? Hoje tá quente. Tá quente. É cada pergunta que você não imagina, que a gente não pode perder tempo, porque a gente sabe que seu tempo é precioso. Pastor, vamos para a primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta. A pergunta é a seguinte: por que muitas pessoas vivem dentro da igreja, mas continuam com a vida mundana? Por quê, pastor? Vamos lá. É muito comum as pessoas frequentarem a igreja e muitas dessas pessoas não mudarem o comportamento. Obviamente que a igreja é um lugar onde as pessoas podem frequentar. Nós não podemos barrar as pessoas Exatamente. de entrar na igreja. Sim. Porém, a pergunta central foi sobre comportamento. Como que alguém muda o comportamento, pastor? Isso é muito poderoso, pastor Mike, porque as pessoas podem passar 10 anos na igreja. Elas podem ser dizimistas. Sim. Elas podem ser ofertantes. Se tornarem pastor, obreiro. Sim, elas podem atuar no ministério. Porém, o que muda uma pessoa, o que é, pastor? É quando alguém está em Cristo. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É muito importante olhar para o texto e analisar o seguinte: ele não falou se alguém está na igreja. Exatamente. Então, se essa pessoa está em Cristo, ela recebe uma coisa chamada novo nascimento, que eu queria que o pastor falasse. Exatamente. Nascer de novo é nascer do alto, é ser regenerado pelo Senhor, tornar-se uma nova criatura. Ou seja, se alguém está na igreja e ainda continua com as práticas mundanas, pastor, o papo é? Reto. Essa pessoa não está em Cristo. Yes. A pergunta é normal um solteiro casar e continuar com as práticas de solteiro em geral? Então, a pergunta é a seguinte: o cara casa e continua com a vida de solteiro. Isso é normal? A resposta é muito clara. Obviamente não. Quando uma pessoa casa e ela continua vivendo como se não tivesse casado, evidencia-se que ela não casou. E se casou, casou-se consigo mesmo, com as suas vontades, com os seus desejos. Pastor, eu iria mais profundo. É uma pessoa que não foi ensinada sobre o que é o casamento, porque ele casou para ser feliz e não para fazer seu cônjuge feliz. O que você acha, pastor? É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o casamento é quando o homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher. Então, essa vida de solteiro, essas práticas de solteiro, elas têm várias evidências. Quando o cara tem a vida financeira dele dividida da esposa, quando eles não compartilham a vida. O casamento é isso, é se tornar uma só carne. Não tem como você casar e continuar com a vida de solteiro. Então, essas pessoas se casam e quando chega a hora do pagamento, eles não foram ensinados, então tem o dinheiro dela e o dinheiro dele. Ou seja, pastor, às vezes também é uma coisa muito que acontece na vida do solteiro. Esse cara, essa irmãzinha casou-se, mas no domingo ele quer rapar fora para casa da mamãezinha e deixar a esposa só. O que você poderia dizer mais, pastor? Rapaz, a gente escuta cada coisa. Eu já escutei o seguinte: você tem que ter o seu dinheiro para comprar o seu absorvente. Eu já escutei Exatamente. de um marido falando para a esposa. Então, as finanças são juntas, tudo é junto, vocês são uma só carne e está tudo errado, não é verdade? Exatamente. Então, fica muito claro, a Bíblia diz isso claramente. Quando você casa, você deve viver a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? Tudo deve ser comum ao marido e à mulher. Então você tem a responsabilidade de agora colocar o seu cônjuge em primeiro lugar nas decisões que você tem que tomar. Então quando você casa, a Bíblia é muito clara, pastor. Quando a gente casa, a gente tem que cuidar em agradar o nosso cônjuge. Então se você quer viver solteiro, continua solteiro, porque o solteiro só tem a obrigação de agradar o Senhor, mas o casado? Então a resposta é não, não é normal. Fala, queridos, é hora de responder mais uma pergunta do Papo Reto. E essa pergunta é muito importante. Eu vou ler exatamente do jeito que nós recebemos. Se houver traição dentro do casamento, o que a igreja faz? Apazigua
ou traz à tona? Veja que a palavra de Deus é muito clara sobre o casamento, e o casamento ele é pautado na fidelidade. Quando a fidelidade é quebrada ou usurpada dentro de um relacionamento e o cônjuge que pecou vem confessar, constrangido pelo Espírito Santo, aos seus pastores, nós vamos tratar este casal. É óbvio que todo o pecado afeta toda a igreja, porque somos um só corpo, mas se essa pessoa foi constrangida pelo Espírito Santo e veio confessar o seu pecado, nós vamos deixar claro que esta pessoa pecou contra Deus e contra o seu cônjuge, então ele deve se arrepender diante de Deus e do seu cônjuge. Se o seu cônjuge o perdoa, a igreja deve fazer este acompanhamento. Se ele é líder, deve ser afastado das suas obrigações como líder. A Bíblia é muito clara que os líderes devem dar o exemplo. Então, as pessoas devem ser corrigidas. Mas, se por um acaso esta traição é pública, é sabida por todos, nós devemos tratar isso de forma pública, porque o reino de Deus é sério, o trabalho de Deus é sério. Então, respondendo a esta pergunta, se houver traição, a igreja precisa tratar o casal. Se é público, trata no público. Se eles se perdoam, não há necessidade de contar para todo mundo. Não, ele se arrepende porque pecou contra Deus, confessa a quem tem autoridade sobre a vida dele, é perdoado, porque a Bíblia diz: aqueles a quem nós perdoamos serão perdoados, e confessa ao seu cônjuge. Uma coisa que eu quero deixar claro, gente, presta muita atenção: quem cai em tentação e trai o cônjuge não deve confessar somente a Deus, tem que confessar a Deus e ao cônjuge também, e procurar o seu pastor. É óbvio, porque Deus é bom, e por ser bom, Ele te perdoa, mas Deus também é bom com o cônjuge que foi traído, e Ele vai usar o seu coração, através do Espírito Santo, constranger você, para que você confesse ao seu cônjuge, para que ele não fique enganado. E se Deus é bom para você e é bom para o seu cônjuge. Ou seja, você pode dizer: pastor, eu não vou confessar para o meu cônjuge, porque vai magoar o meu cônjuge. Deixa eu te falar uma coisa: você magoou o seu cônjuge, não é no dia que você confessou, você magoou o seu cônjuge no dia que você traiu a confiança dele. Oi pessoal, chegamos ao final do primeiro episódio do Papo Reto. Se você tem mais alguma dúvida, manda aqui no direct do Instagram, tá? Obrigado por assistir e tchau, até a próxima.